Boa tarde, meus queridos alunos e alunas da CE Joaquim Soeiro de Carvalho. Eu sou a professora Gisele, professora de Biologia do terceiro ano, e estamos voltando às nossas aulas virtuais e resolvi me aventurar fazendo esse vídeo aqui para vocês. Vão haver algumas falhas, espero que vocês compreendam e aos poucos a gente vai se aprimorando, tá bom? Vamos começar? Então, meninos e meninas, o nosso primeiro assunto desse terceiro período vai ser a primeira lei de Mendel, conteúdo já visto anteriormente com algumas videoaulas que eu postei para vocês na plataforma, só que hoje a gente vai falar especificamente dos heredogramas, tá ok? É um conteúdo um tanto e quanto complicado, mas se vocês prestarem atenção na explicação e buscarem outras fontes, vocês irão conseguir aprender, tá certo? Antes da gente iniciar o que são os heredogramas, qual a funcionalidade dos mesmos, a gente vai verificar algumas definições, né, de alguns conceitos, tá bom? A primeira delas, o que é um indivíduo heterozigoto? O indivíduo heterozigoto é aquele que apresenta dois alelos diferentes de um mesmo gene. E aí a gente representa esses alelos com letras, que pode ser A, B, C, a letra que você quiser usar. Comumente nós utilizamos a letra Azão para o gene que a gente vai chamar de dominante e Azinho para aquele gene que a gente vai chamar de recessivo. Então, quando nós temos dois alelos diferentes, nós temos um ser heterozigoto. Quando nós temos dois alelos iguais de um mesmo gene, aí nós temos um indivíduo homozigoto. Por exemplo, azão, que a gente chama de homozigoto dominante, ou azinho, que a gente chama de homozigoto recessivo. Então, recapitulando, heterozigoto, alelos diferentes. Homozigoto, alelos iguais. Genótipo é a carga genética de um indivíduo, por assim dizer, tá bom? O que vai determinar se sua condição é homozigótica ou se sua condição é heterozigótica. Aí nós temos o azão, ou azinho, ou azinho. Vai depender do tipo de característica que eu estou analisando, de qual condição que eu estou analisando. É como se o genótipo se referisse aos genes. O fenótipo, ele vai ser a expressão do genótipo em interação com o ambiente. Aí nós teremos o fenótipo. É como se fossem as características do indivíduo, as características físicas, como cor dos olhos, altura, cor da pele e características bioquímicas, como os grupos sanguíneos. Então, o fenótipo, vamos dizer de modo grosseiro que sejam as características físicas, né? As características, e o genótipo seriam as condições genéticas. O gene dominante é aquele que vai se apresentar, né? Mesmo que ele venha sozinho ou que ele venha acompanhado de um gene recessivo. Aí nós temos o homozigótico dominante, azão, nós temos bezão e nós temos o vezão. Já o heterozigoto, nós temos a junção do alelo dominante com o alelo recessivo. Mesmo que o alelo recessivo apareça, a característica que vai aparecer nesse indivíduo é aquela determinada pelo alelo dominante. Os genes se expressam com maior intensidade, os genes dominantes. O gene recessivo é aquele que ele vai ficar em recesso, a característica fica em recesso, ela fica escondida. Geneticamente ela está presente, mas ela não vai se manifestar, tá bom? Aí nós temos o azinho, bezinho e vezinho. Então, o que é um heredograma? Um heredograma também é conhecido como árvore genealógica
ou genealogia. Ele traz uma representação em que consta as relações de parentesco entre os indivíduos ali representados. E traz também como uma herança está sendo transmitida dentro de uma família. Quais os indivíduos afetados, quais os indivíduos que apresentam essa característica, quem apresenta o gene recessivo, quem apresenta o gene dominante, sendo que em alguns casos não se pode determinar com exatidão qual é o genótipo desse indivíduo, tá bom? Então, todos os heredogramas, eles são compostos por símbolos, e esses símbolos são universais. Em todo lugar que você pesquisar, vai aparecer praticamente a mesma simbologia. Um quadrado, ele representa um indivíduo do sexo masculino. Caso esse indivíduo seja portador de uma doença ou da característica que está sendo analisada, então ele vai aparecer preenchido, ou preto, ou vermelho, ou azul. Quadrado, sexo masculino. Preenchido, esse indivíduo do sexo masculino vai apresentar uma doença. Se não tiver preenchido, ele é normal. Círculo, sexo feminino. Círculo sem preenchimento é uma mulher saudável. Círculo preenchido é uma mulher portadora de uma doença ou portadora da característica que está sendo estudada. Uma pessoa que apresenta um losango, que vem representada como um losango, é alguém que tem o sexo não informado, que não se tem informações suficientes a respeito dessa pessoa. O casamento, ou cruzamento, ele vai acontecer com essa seguinte representação. Primeiro o quadrado, geralmente, e depois o círculo. Entre eles dois vai ter essa linha ligando-os. Esse casamento aqui é de pessoas que não têm parentesco. Já esse casamento aqui é entre pessoas que são parentes, que têm consanguinidade. É um cruzamento consanguíneo e ele é representado por duas linhas aqui que os ligam. Então, quando você encontrar essa representação, é porque esse homem é parente dessa mulher, primo de primeiro, de segundo grau. Já aqui representa o nascimento de duas gêmeas monozigóticas, ou seja, gêmeas que são idênticas. Como é que ocorre essa representação? Elas estão ligadas por essas duas linhas aqui aos pais, Estão ligadas aos pais e bem aqui elas estão unidas por essa linha. Parece até um pouquinho o óculos do Harry Potter, Mas na verdade é a representação de gêmeas que são monozigóticas. Já os gêmeos dizigóticos, que são fraternos, aqueles que são parecidos, mas não são idênticos, eles têm uma representação quase igual, com a diferença de que não existe essa linha aqui. E digo mais uma vez, essa simbologia, ela vai ser praticamente a mesma em todas as fontes que vocês buscarem. Tudo bem? Agora falando um pouquinho das numerações dos heredogramas. Nós podemos encontrar esse modo aqui, que é quando eu tenho a representação com algarismo romano, representando as linhas, E cada linha tem uma quantidade X de indivíduo. Por exemplo, essa linha número 1, eu tenho uma menina 1 e um menino 2. Ambos saudáveis para uma determinada característica. Os dois tiveram 4 filhos, representados na fileira 2. Quem são os filhos desses indivíduos aqui? Os filhos desses indivíduos aqui são a menina 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. São 2 meninas e 2 meninos, ambos filhos do casal número da linha 1. Dos 4, somente a filha 22 apresentou a anomalia. A filha 22 se casou com o indivíduo 21.
e os dois tiveram 3 filhos, sendo o indivíduo 3-1 uma menina saudável, 3-2 um garoto saudável e 3-3 uma menina afetada. O indivíduo 5-2-5 casou-se com o indivíduo 2-6 e eles dois são saudáveis para uma determinada anomalia. Como eles são saudáveis e tiveram uma criança afetada, provavelmente eles dois apresentam o gene recessivo, já que essa criança aqui, essa menina, ela é azinho. Por que ela é azinho? Porque ela apresenta uma anomalia que os pais não representam. Então, eu acredito que esse pai seja azinho, essa mãe, perdão, e esse pai seja azinho. Quando você tiver um heredograma em que os pais são saudáveis e a criança apresenta anomalia, é um indício forte de que essa se trata de uma herança recessiva, tá bom? Olhem, já essa nova forma de representar, eu não vou ter os algarismos romanos aqui do lado. Eu vou ter apenas a numeração de 1, 2, até o último indivíduo que aparece nesse heredograma. Então, eu vou ter aqui 2 mulheres afetadas, que é a mulher número 2, certo? E a mulher número 11. E eu vou ter o indivíduo número 3 afetado, um homem. Então, desses 13 indivíduos, apenas 3 apresentaram a característica analisada. Mais uma vez, eu vou saber que essa é uma herança recessiva porque eu tenho 2 indivíduos saudáveis que tiveram uma criança afetada. Então, de cara, eu já sei que essa minha criancinha aqui é azinho e que os pais dela são azinho, os dois. Eles são heterozigóticos. Por que eu sei que eles são heterozigóticos? Porque eles são saudáveis, portanto, eles têm o azão, e eles têm o azinho porque tiveram uma criança afetada. Estão entendendo? Então, de que modo a gente pode interpretar um heredograma? O que é que eu tenho que analisar? A primeira coisa que eu tenho que perceber é se o caráter que está sendo analisado, ele é condicionado, ele é gerado por um gene dominante ou por um gene recessivo. Para isso, eu vou observar se os pais, eles são saudáveis e se eles forem saudáveis, se eles estão gerando alguma criança com alguma anomalia, tá? Aqui diz, ó, a primeira informação que se procura obter na análise de um heredograma é se o caráter em questão é condicionado por um gene dominante ou recessivo. Para isso, devemos procurar no heredograma casais que são fenotipicamente iguais e tiveram um ou mais filhos diferentes deles. Se a característica permaneceu oculta no casal e se manifestou no filho, só pode ser determinada por um gene recessivo, como eu já acabei de citar. Pais fenotipicamente iguais, ou seja, saudáveis, com um filho diferente deles, indicam que o caráter presente no filho é recessivo. Aqui eles podem ser fenotipicamente iguais também afetados ou não, viu? Não pode ser só, eles não podem ser só saudáveis, eles também podem ser afetados e o filho não, e eles podem não ser afetados e o filho sim. Sempre os filhos irão herdar um gene do pai, um alelo do pai, e o outro alelo da mãe. Então, se ele é homozigoto recessivo, azinho, significa dizer que ele herdou azinho do pai e azinho da mãe, certo?
Se o indivíduo é recessivo, ele vai sempre enviar o gene recessivo para todos os seus filhos. A gente vai avaliar uma característica chamada albinismo, que tem como principal característica a incapacidade de produzir melanina. São aquelas pessoas que não têm pigmentação na pele, no cabelo, nos cílios, enfim, não produzem melanina. É o albinismo. O albinismo ele é caracterizado da seguinte forma: a pessoa que apresenta o genótipo dominante, azão, homozigótico dominante, ou heterozigótico, azinho, ela apresenta fenótipo normal, ou seja, cor da pele é normal. Já o indivíduo que apresenta o genótipo azinho, ou seja, é homozigoto recessivo, essa pessoa vai ser afetada pela doença, certo? Vamos analisar aqui. Aqui não tem números, mas tem nomes, esse heredograma. Então, eu estou vendo duas famílias aqui, olha. Eu tenho duas famílias, certo? E vamos analisar uma por uma. Esse pai e essa mãe tiveram 4 filhos: Carlos, Ruth, Luzia e Inês. Carlos, Ruth, Luzia e Inês, nenhum deles foi afetado pela doença, pelo albinismo. Portanto, acredita-se que esse pai ele seja saudável, azão, e nós vamos colocar um traço por não termos certeza qual é o segundo alelo dele. Pode ser um azão ou pode ser um azinho. Por que a gente não tem certeza? Porque eu não tenho nenhuma informação dos pais dele. E, por enquanto, nenhum filho nasceu afetado pelo albinismo, certo? A mesma coisa falamos dessa mãe. Então, a gente diz azão, e aqui a gente coloca um ponto de interrogação, ou deixa em branco, certo? Aqui nós vamos verificar que todos os filhos deles são saudáveis, então vamos colocar azão em todos os filhos. Inês, ela casou-se com Cláudio, e os dois juntos tiveram 4 filhos, 5 aliás: Zeca, João, Rita, Fábio e Sara. Dos 5 filhos que Inês e Cláudio tiveram, Zeca foi afetado pelo albinismo, João foi afetado pelo albinismo e Rita também. Então, os 3 são albinos. Logo, eu tenho como ter certeza do genótipo de Inês e de Cláudio. Eles precisam obrigatoriamente ser heterozigóticos, azão, azinho, porque senão eles não teriam 3 filhos, azinho. Já Fábio, a gente não sabe determinar, porque ele ainda não teve filho e ele não foi afetado pela característica o albinismo. Sara casou-se com Antônio, e os dois tiveram Caio e Arthur, ambos albinos. Portanto, Sara e Antônio obrigatoriamente são heterozigóticos, já que eles são saudáveis, eles produzem melanina por causa desse azão aqui, mas tiveram 2 filhos que não produzem melanina, azinho. Então, veio um azinho da mãe para Caio e veio outro azinho do Antônio para Caio. Então, essa é uma criança albina. Aqui em cima, eu posso de certeza dizer o genótipo desses pais aqui, já que os dois tiveram Mônica e Márcia afetadas pela doença. Então, com certeza, esse pai é azão, azinho, e com certeza essa mãe é azão, azinho. Eles tiveram Cláudio, que nasceu normal, tá aqui, e eles tiveram Mônica, albina, e Márcia, também albina.
Eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenham dúvida, eu vou deixar lá no conteúdo na plataforma Google Classroom alguns links para vocês assistirem, certo? E eu trouxe aqui uma atividade para vocês praticarem. É da FEFISA de São Paulo e diz assim: o esquema representa 3 gerações de uma família, onde quadrado rabiscado é um homem albino e o quadrado sem preenchimento é um homem normal. E um círculo sem preenchimento é uma mulher normal. Então, aqui nesse heredograma, você vai tentar colocar os genótipos dos indivíduos. Se lembrem que o indivíduo que apresenta a característica, nesse caso o albinismo, ele é obrigatoriamente homozigótico recessivo. Como é que ele é, então? Homozigótico recessivo, azinho, azinho. E aí vocês vão tentar fazer o resto com base na minha explicação, com base na leitura do conteúdo do livro de vocês e também se quiserem assistir videoaulas no YouTube, tá certo? Ok? Ficou entendido? Eu espero que sim. E você vai me dizer qual é a alternativa correta, certo? Faça no seu caderno, não precisa enviar nada para mim, que a gente vai corrigir na próxima aula. Se encerra por aqui, tá certo? Até a próxima quarta e lembrem-se, façam que nem o Alok, usem máscara, tá? Boa tarde, tchau, tchau.